E aí pessoal, mais uma terça-feira, então eu tô aqui para falar de futebol feminino e o Internacional está se preparando para a Libertadores da América, que acontece entre os dias 5 e 21 de outubro. O sorteio de grupos acontecerá nessa sexta-feira às 13 horas e eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre os possíveis adversários do Internacional e como vai funcionar o sorteio. E o Corinthians é pentacampeão brasileiro, mais uma vez aí consegue esse título, dessa vez em cima da Ferroviária. Vou falar sobre tudo isso para vocês, então fica aí até o final do vídeo, lembrando que eu tô aqui sempre com o apoio da KTO. Acredite nas probabilidades, aposte na KTO, utilize o promo code INFERNO e ganhe 20% de free bet, ó. Quem foi lá, seguiu minha dica de apostar no Corinthians, ganhou, então vai lá e aposte na KTO, sempre com futebol feminino. Fiquem ligados, quando tiver Libertadores eu vou passar várias dicas para vocês. Começar falando sobre o Corinthians, porque o Corinthians é pentacampeão e é uma festa linda organizada pela torcida e também em agradecimento ao técnico Arthur Elias, que jogou pela última vez aí, né? Esteve pela última vez na Neoquímica antes de assumir definitivamente a seleção brasileira. Ele que ainda vai estar na Libertadores com o Corinthians, mas claro, como a Libertadores é na Colômbia, ele fez sua última partida no estádio da equipe, acabou recebendo uma grande homenagem, né? Um mosaico escrito "Obrigado, Arthur", e ele se sagrou mais uma vez campeão, ele que é multicampeão já pelo Corinthians, o Corinthians que mais uma vez fez uma campanha praticamente perfeita, né? Uma campanha exemplar, que tem sim a melhor equipe, mas a Ferroviária foi muito bem nas duas partidas, conseguiu segurar o Corinthians no primeiro jogo, empatou, né, em 0-0, um jogo bem truncado, um jogo com poucas chances de gol, e aí na casa do Corinthians a Ferroviária ainda saiu vencendo, né, teve a sua chance ali de ganhar, mas o gol foi muito rápido, me lembrou inclusive o jogo contra o Internacional no ano passado, que o Inter conseguiu sair vencendo também num gol no comecinho do primeiro tempo, e aí o Corinthians teve quase 90 minutos para empatar e virar, e conseguiu fazer isso no primeiro tempo ainda. Fez um gol com a Jennifer depois de várias tentativas em que a Luciana conseguiu defender, conseguiu evitar o gol, não conseguiu no cabeceio da Jennifer. Depois, no segundo tempo, acabou dando uma bobeira ali, a Milene cruzou para a área e a Tamires marcou o segundo, acabou 2-1, Corinthians mais uma vez campeão. E sendo muito sincera, é justo pelo que o Corinthians faz pelo futebol feminino, por todo o investimento, por toda a estrutura que apresenta, é o melhor clube do país na modalidade e mereceu mais esse título. Mas vamos falar de Libertadores da América, porque tá chegando, dia 5 de outubro começa, e agora na sexta-feira às 13 horas a gente vai saber o grupo do Internacional. Como vão funcionar os grupos dessa Libertadores? São 4 grupos, grupo A, B, C e D. Temos 4 cabeças de chave: Palmeiras, que foi o campeão do ano passado, Santa Fé, que foi campeão nacional do país sede, né, da Colômbia. Também temos Corinthians e Boca Juniors, porque são as duas primeiras ranqueadas, né, Argentina e Brasil, e aí os dois melhores times de cada uma, ou seja, os campeões nacionais desses dois países. Então Corinthians e Boca Juniors são os outros dois cabeças de chave. O sorteio ele vai acontecer da maneira que a gente já está acostumado, né? Vai ir sorteando e vai colocando ali em cada grupo, mas detalhe, não pode ter brasileiro enfrentando brasileiro. Então o Inter não enfrenta Corinthians nem Palmeiras nesse primeiro momento, o Internacional que está no pote 4. Então fiquem ligados aí na Rádio Inferno, né? A gente vai trazer o sorteio ao vivo no Redação Inferno na sexta-feira, então fiquem aqui com a gente, não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal também e ativa o sininho das notificações para saber tudo do futebol feminino. Vamos falar um pouquinho de cada equipe que vai participar dessa Libertadores, quais podem apresentar mais dificuldades para o Internacional, menos, enfim, vamos lá. O Boca Juniors, né, cabeça de chave. Boca Juniors da Argentina é uma equipe que foi muito bem no ano passado, chegou na final, né, estava no grupo inclusive da Ferroviária, na fase de grupos, depois chega na final, onde enfrenta o Palmeiras. O Palmeiras acabou vencendo por 4-1, mas o Boca Juniors é uma equipe forte, mais uma vez, é o campeão nacional, é a equipe que pode, de repente, sim, apresentar mais dificuldade para os brasileiros nessa competição. Tem também na Bolívia o Always Ready, e aí é uma equipe um pouco mais fraca, né, não tem tanta qualidade técnica, o futebol feminino na Bolívia não é tão bem desenvolvido, então o Always Ready provavelmente vai ter muita dificuldade. Ano passado foi goleado nas partidas do grupo que estava no grupo do Corinthians, inclusive, acabou sendo goleado em quase todos os jogos, não marcou nenhum ponto, então
se o Internacional enfrentar um Always Ready, a gente pode de repente contar com uma vitória aí. Dos brasileiros, Corinthians, Palmeiras e Inter, e aí acho que qualquer um dos três tem plenas condições de vencer, claro. Nesse momento o Corinthians é sim o favorito mais uma vez. Do Chile tem o Colo-Colo e Universidad do Chile, duas equipes que também são boas, né? Até no Colo-Colo a gente tem uma conhecida, coordenadora lá de futebol, agora é a Tatiele, né? A Tati ex-Inter, ela foi para lá como técnica e acabou virando coordenadora lá da equipe. Então é uma equipe que também não apresenta grandes dificuldades aos brasileiros, eu diria, mas não é um time bobo de se jogar, não. Tem também na Colômbia e a grande preocupação, eu acho que a gente tem que torcer para não cair, né, no grupo dessas equipes colombianas. Santa Fé, até porque é o time da casa, mas também porque tem um bom time, América de Cali, que foi recentemente campeão da Libertadores, e Atlético Nacional. A Colômbia, que foi muito bem nessa Copa do Mundo, tem vários talentos por lá, então com certeza são times que dificultariam um pouquinho a vida das outras equipes. No Equador tem o Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil também não é uma grande equipe aí no futebol feminino, não apresenta tanta qualidade, então seria um bom adversário para a gente enfrentar. No Paraguai temos o Libertad e o Olímpia, e aí também são equipes que ficam um pouco para trás, digamos assim. Ano passado o Libertad também não foi muito bem, né? Não fez nenhum ponto na fase de grupos, então também seria um adversário interessante para o Internacional. Claro, né? Eu tô aqui falando pensando sempre no melhor do Inter, então sim, se eu pudesse escolher os adversários com menos qualidade, eu estaria escolhendo. No Peru tem a Universidad do Peru, também uma equipe que não apresenta muita dificuldade. Nacional do Uruguai que fez um amistoso com o Grêmio na semana passada, e o Grêmio acabou vencendo esse amistoso, mas não foi um jogo tão bom assim pro Grêmio, né? Foi um jogo bem parelho, foi 3-1 a partida. Então é uma equipe que também pode apresentar um pouco de dificuldade. E por último, tem também o Caracas, também não apresenta, né, não é um time que de repente pode incomodar. Então assim, se eu pudesse escolher hoje o grupo do Internacional como cabeça de chave, ó, aí é mais difícil, né? Mas só pode ser ou Boca Juniors ou Santa Fé, a gente não pode enfrentar nem Palmeiras nem Corinthians. Então eu iria, nesse caso, no Santa Fé. Apesar de ser da Colômbia, essa equipe da casa, eu acho que o Boca Juniors tem mais qualidade do que o Santa Fé. Então eu escolheria ali o Santa Fé como cabeça de chave do grupo do Internacional. E aí torceria ali pra gente enfrentar, de repente, Barcelona de Guayaquil, o Always Ready, né? Também poderíamos enfrentar o Olímpia ou o Libertad, enfim. Vamos torcer aí para que o Internacional pegue um grupo fácil, lembrando que se classificam 2 times por grupo. E aí a gente tem quartas de final direto, depois semifinal e disputa de terceiro lugar, tudo isso em jogo único. Então o Internacional vai fazer, né, 3 partidas na fase de grupos, depois, se tudo der certo, tem aí uma quarta de final, semifinal e final para disputar. Lembrando que a gente vai transmitir esse sorteio na sexta-feira às 13 horas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham conhecido um pouquinho mais, saber, né, o nivelamento aí das equipes que estarão nessa Libertadores feminina, e que vocês acompanhem com a gente aqui na Rádio Inferno, sempre com o apoio da KTO. Não esqueçam, vou dar dicas sim na Libertadores feminina para vocês apostarem lá na KTO. Não esquece de deixar o teu like, se inscrever no nosso canal, e até a próxima terça.